Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Olha, quem é que não conhece aquele cheirinho super relaxante de lavanda, né? É um clássico. Mas o que talvez muita gente não saiba é que por trás desse aroma tão gostoso existe uma ciência incrível que explica por que ela funciona de verdade. E é exatamente esse segredo que a gente vai desvendar hoje. Então, fica a pergunta no ar. O que é que faz esse óleo essencial ser tão poderoso? Já adianto, não é mágica não, é pura química. E é nessa química que a gente vai mergulhar fundo agora para entender quais são os componentes que transformam a lavanda nessa verdadeira potência para o nosso bem-estar. Mas antes de a gente entrar de cabeça na química, tem um ponto que é fundamental: qualidade. Não adianta nada. Um padrão como o CPTG, que significa Certificado de Pureza Testada e Garantida, é como se fosse um selo de confiança. Ele garante que o óleo é puro mesmo, sabe, sem misturas, sem contaminantes e, mais importante, que ele tenha a composição química certinha para a gente ter os resultados terapêuticos que se espera. No fim das contas, a pureza é a base de tudo. Ok, agora sim, vamos para a parte que eu acho mais fascinante, a química por trás de tudo. Porque, vejam só, a eficácia da lavanda não vem, assim, da planta inteira de uma vez. Ela vem de compostos químicos bem específicos que trabalham juntos de um jeito super inteligente. Então, se a gente fosse olhar o óleo de lavanda num microscópio, o que a gente veria? Basicamente, a gente encontraria dois grandes protagonistas, dois verdadeiros heróis químicos. São eles, o linalol e o acetato de linalila. Para se ter uma ideia, juntos eles formam até 95% do óleo, ou seja, são eles que mandam no pedaço e são os principais responsáveis por todos aqueles benefícios que a gente sente. Vamos falar primeiro do linalol. Dá para pensar nele como o grande maestro da calmaria. Ele é um tipo de álcool, um álcool terpênico, que age direto no nosso sistema nervoso central. É como se ele dissesse para o nosso cérebro: "Ei, relaxa aí." E é por isso que ele ajuda tanto a acalmar a mente e o corpo. Agora, o que é mais legal ainda é como o parceiro dele, o acetato de linalila, entra na jogada. Ele não é só um coadjuvante, ele tem suas próprias qualidades, tipo ser anti-inflamatório, mas a grande sacada é que ele potencializa o efeito relaxante do linalol. É uma dupla perfeita. Um amplifica o efeito do outro, eles trabalham numa sinergia incrível. Tá, a gente já entendeu que tem esses dois componentes super poderosos. Mas como é que essa química toda vira aquela sensação gostosa de calma e bem-estar na prática? Bom, existe um caminho biológico bem definido que liga o cheirinho da lavanda diretamente ao nosso cérebro. É um processo até que bem direto, olha só. Quando a gente respira aquele aroma, as moléculas vão viajando e estimulam uma área do cérebro chamada sistema límbico, que é basicamente o nosso centro de emoções. Esse estímulo faz com que aumente a produção de um neurotransmissor chamado GABA. E o que o GABA faz? Ele é tipo o freio de mão do cérebro, diminuindo a atividade dos neurônios. O resultado? Relaxamento e uma baita ajuda para dormir. E o resultado final de toda essa jornada química e biológica são benefícios muito concretos e, o melhor, comprovados pela ciência. A gente está falando de uma redução real da ansiedade e do estresse, de uma melhora significativa na qualidade do sono e até de uma ação analgésica, ajudando com dores de cabeça e dores musculares. Mas não para por aí, não. Vamos avançar um pouco mais, porque esses benefícios gerais também podem se transformar num apoio bem mais específico. A lavanda consegue atuar de formas diferentes para atender necessidades particulares da saúde feminina e da saúde masculina. A versatilidade desse óleo é impressionante. Se a gente olhar para o universo feminino, por exemplo, as pesquisas mostram que ele ajuda a aliviar cólicas menstruais, a reduzir o estresse do pós-parto e até a amenizar os sintomas da menopausa. Já para os homens, os benefícios também são claros. Ele pode ajudar na recuperação muscular depois do exercício, diminuir a ansiedade antes de procedimentos médicos e, olha que interessante, por conta desse efeito relaxante, ele pode até melhorar a qualidade da vida sexual quando o problema é o estresse. Beleza. Agora, a gente precisa falar de um assunto delicado, uma preocupação que vira e mexe aparece por aí. É hora de separar o que é mito do que a ciência mais recente tem a dizer, para a gente esclarecer de vez essa questão hormonal com total transparência. A pergunta que não quer calar para alguns é: tá, mas e os riscos hormonais? A lavanda mexe com os hormônios? Porque sim, já rolaram discussões no passado sobre a lavanda poder ter alguns efeitos parecidos com o estrogênio. E por isso mesmo é tão importante a gente ver o que os estudos mais sérios, mais rigorosos dizem sobre isso
hoje. E aqui está o ponto-chave. A ciência, gente, ela evolui. O que se sabia há 10 anos pode ser revisto, e as pesquisas científicas mais recentes, aquelas revisões bem completas e rigorosas, chegaram a uma conclusão bem clara. Não existem evidências fortes de que o uso do óleo de lavanda puro aplicado na pele interfira de forma significativa no nosso sistema endócrino. Então, resumindo a ópera, o que a ciência moderna nos mostra, com todas as letras, é que a lavanda, desde que seja pura e de alta qualidade, é um óleo super versátil e, sim, seguro. E todos os seus benefícios para o bem-estar geral são confirmados por uma química que é, ao mesmo tempo, complexa e absolutamente fascinante. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Pensem comigo. Se a ciência já conseguiu desvendar e validar tanto poder em uma única plantinha, imaginem só o que mais a natureza ainda tem guardado para nos ensinar. Essa conexão entre o mundo natural e o nosso bem-estar, nosso é um universo de descobertas que parece não ter fim.